de DPOC. Classicamente, pensou em DPOC, qual perfil, qual paciente que vem na cabeça de vocês? Idoso, tabagista ou ex-tabagista? É isso. É isso, basicamente é isso. Se você não conseguiu associar dessa forma, pensa assim, ó. Predisposição genética exclusiva. Gente, toma muito cuidado com as palavras sempre e nunca. Porque palavras como exclusivamente fecha o leque para qualquer outra coisa. Quer dizer, então, que só pessoas com predisposição genética vão ter DPOC? Não. Então, cortei a última. Exposição prolongada a fatores externos. Fatores externos são coisas de fora. Ah, gente, só uma coisa. Eu comecei de baixo para cima, desculpa, tá? É minha cabeça que às vezes não funciona muito organizadamente, mas vamos indo comigo aqui, tá? Exposição prolongada a fatores externos. O que é um fator externo? É qualquer coisa que não está dentro do meu corpo. Não está dizendo exclusivamente, não está dizendo nunca, nem sempre. Exposição a fatores externos. Bom, fumaça, cigarro, forno a lenha. Só está com uma frase diferente. Mas é isso. Ficou com dúvida? Deixa essa daí interrogada. Poluição ambiental isolada. De novo, isolado, toma cuidado. Isolado significa que só a poluição ambiental. E a primeira, infecção. Assim, poluição ambiental causa DPOC? Pô, causa. Pode se causar sim, mas isoladamente, não. Predisposição genética exclusivamente causa DPOC? Bom, predisposição genética causa. Se você tem uma predisposição a ter um fator inflamatório no seu pulmão, você vai ter mais DPOC. Mas exclusivamente não. E tem uma outra resposta aí que está melhor. Infecção respiratória frequente na infância. Eu entendo que a ideia de ter muitas pneumonias na infância podem fazer a gente pensar que poderia ter uma sequela para o resto da vida. Mas nenhuma doença infecciosa respiratória de infância, assim, nessa fase, algumas muito fortes, muito agudas, vão causar uma sequela para o resto da vida, mas não é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC em si está mais associada com as três últimas e, em especial, com a exposição prolongada a fatores externos. Pensou em DPOC? Tem que pensar no cara fumando. Idoso, tabagista, ou que pessoas que trabalham muito tempo com fumaça, ou com vapor químico, ou enfim, com alguma substância inalatória que machuca o pulmão. Então, essa daqui é a C, tá bom? Quais são as características clínicas que diferenciam os dois principais... Bom, antes, perdão. Tudo bem aqui, gente, da primeira pergunta? Tudo certo? Sim. Sim. Tá bom. Ó, qualquer dúvida me interrompe na hora, não deixa eu seguir em frente não, tá? Pergunta 2. Quais as características clínicas que diferenciam os dois principais fenótipos da DPOC? Essa não vai ter muito jeito não, você teria que lembrar mais ou menos quais são os dois perfis da DPOC. Se eu fosse perguntar agora, como que vocês pensariam nos dois fenótipos da DPOC? Eu só consegui lembrar da pantera cor-de-rosa e do hipopótamo azul. Gente, Aí eu respondi por causa disso. Mas Eu funciona. também. É a forma lúdica que mais funciona, né? Eu ainda falava do hipopótamo azul ou do dino azul. Funciona, poxa. E aí, tá bom, eu não sei o que é. Se você lembrar do dinossauro azul, ou do hipopótamo azul, e da pantera cor-de-rosa, vamos pensar aqui nas alternativas. Tosse produtiva no enfisematoso. Antes, a gente precisa definir quem é quem. Pantera cor-de-rosa é o quê? Longlinho, é isso? Qual? Desculpa, Duda. Eu tô com um negócio, é longlinho, né? Quando ele é bem magro. Isso, longilíneo. E longlinho, é. Agora o outro eu não lembro. Mas aí, qual que é o enfisematoso? Você sabe, Duda? Se é a pantera cor-de-rosa ou o dinossauro azul? O hipopótamo azul? Essa eu acho que é a única dificuldade.
Se você lembrar lá da aula da pantera cor-de-rosa e do hipopótamo azul, a única dificuldade é colocar qual é qual. Mas tenta lembrar que a pantera cor-de-rosa é enfisematosa. E o hipopótamo azul é bronquítico. Bom? Ai, Então, tosse obrigada. produtiva no enfisematoso. Enfisematoso tem tosse produtiva? Tem, mas não é tão produtiva. O secretivo, o catarrento, é o hipopótamo azul. Dispneia marcante. Bom, dispneia do bronquítico crônico. O bronquítico crônico tem dispneia? Só quando ele está tossindo bastante. Caso contrário, ele é um gordinho mais quietinho só. Letra B. Dispneia marcante do enfisematoso. Cheque. O enfisematoso tem muita tosse. Aliás, tem muita dispneia. É o que mais caracteriza ele. É a pantera cor-de-rosa que fica em pé e já fica cansada. Tosse produtiva no bronquítico crônico. Cheque. O hipopótamo azul, ele tosse pra caramba. E tem muito catarro. Cianose no enfisematoso. Não, enfisematoso é cor-de-rosa, não é roxo, nem azul. Esquece. Emagrecimento no bronquítico crônico. Não, o enfisematoso que é magrelinho. Edema periférico no enfisema. Edema periférico. Olha, o enfisema até poderia ter um pouco de edema por um corpo pulmonar, que a gente vai discutir já já. Mas hiperinsuflação é muito mais do enfisema. Então, a alternativa certa é a letra B. Essa pergunta aqui, ela requer que você saiba quais são os perfis. Não dá para chutar muito bem. Porque se você confundir, vai estar invertido. Basta você colocar um enfisematoso tossindo muito e um bronquítico crônico com dispneia, que pronto, você já errou a pergunta. Então, letra B. Essa aqui não tinha jeito, não dava para tentar jogar um doido aqui em cima. Em relação à limitação do fluxo aéreo da DPOC, bom, é uma limitação transitória que pode ser completamente revertida com broncodilatadores? O que vocês acham? Não. Uma doença que... Pode falar, Tari. É isso até que diferencia do asmático, né? Que o asmático é reversível com o broncodilatador, o DPOC não. Exatamente. Acabou. O asmático tem uma doença transitória que pode ser completamente revertida com broncodilatador. DPOC não. Então, letra A tá errado. É irreversível. Cheque, é irreversível. É uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E está associada à destruição do parênquima pulmonar, o enfisema pulmonar, e inflamação crônica da via aérea. Bronquite. Tá certo. Vamos descartar as outras. Depende exclusivamente... Olha o exclusivamente aí de novo. Depende apenas do grau da inflamação crônica? Não. Depende da destruição do parênquima. E não é reversível. Muito menos com corticoide. Oi. E esse do grau da inflamação pode ser uma agudização, né? Pode ser referente a uma agudização ou não? Boa, pode. Mas aí, tipo, depois ele melhora, mas ele vai continuar sendo um DPOC, tipo, isso Exato. Não é o que, como eu posso dizer? Não é o que define o DPOC. Perfeito. E de novo, gente, exclusivamente essa palavra. Sabe, se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair para baixo? Olha, eu posso dizer que 99,99% das vezes vai. Mas de repente já pode cair no telhado. De repente eu não estou dando, sei lá, alguma característica diferente. Ou não sei, gente. Na área da saúde, as palavras exclusivamente, todo paciente que fuma vai ter câncer? Não. Todo paciente que não fuma não vai ter câncer de pulmão? Infelizmente não. Tem criança que tem câncer de pulmão. Então, cuidado. DPOC surge, a limitação do fluxo aéreo surge apenas em casos graves associados à insuficiência cardíaca à direita. Não tem nada a ver com insuficiência cardíaca à direita aqui agora.
A limitação ao fluxo aéreo não tem relação nenhuma com o coração. Cor pulmonale, beleza. Cor pulmonale é por culpa de uma insuficiência cardíaca à direita. Pode ser, por exemplo. Mas não tem relação nenhuma com uma limitação do fluxo aéreo, tá bom? Ou seja, o fluxo aéreo não acontece porque você tem um coração com insuficiência cardíaca. Fechou? Próxima. Por que pacientes com fenótipo de enfisematoso tendem a apresentar menor índice de massa corporal? Por redução do apetite devido à hipoxemia crônica? Não. O bronquítico crônico, que é a hipopótamo azul, ele tem hipoxemia de certa forma, mas ele não fica com falta de apetite, não. Pelo contrário, ele come até mais. Por maior esforço respiratório e aumento do metabolismo basal? Sim, tá certo. Conseguem me explicar por quê? Porque ele gasta muita energia por conta mesmo dessa fadiga que ele tem, né? Essa dispneia que ele tem, esse cansaço, aí ele acaba gastando muita energia em tudo que ele faz. Só de respirar ele tá gastando muita energia por causa do esforço que ele faz para respirar. Então ele tá certo. É mais rápido por isso. Por que ele sente? Gasto energético. Tá certo. Mas por que ele faz mais força? Por causa da dispneia? Tá, e por que ele tem dispneia? Por causa da destruição do parênquima pulmonar, e aí ele não tem uma troca gasosa adequada. Perfeito. E aí Então, ele tem a sensação de falta de ar, que daí faz ele fazer mais esforço para respirar, na tentativa de compensar. tá, você começou bem, mas aí você deu uma volta que não tinha... Ó, a ideia é por conta da complacência pulmonar. A complacência pulmonar desses pacientes é horrível. Então ele precisa fazer força para o ar entrar e para o ar sair. Por isso ele fica com dispneia, por isso ele tem um maior esforço ventilatório e por isso que o metabolismo basal dele é maior. Ou seja, ele gasta mais energia do que a gente simplesmente para continuar respirando. Tá bom? Insuficiência cardíaca direita associada ao quadro clínico? Ele pode ter insuficiência cardíaca direita, mas isso não faz ele engordar. Direita ainda? Não. Por menor retenção de líquidos devido ao uso... Retenção de líquidos por uso de por diuréticos. Ele não precisa usar diurético? Estou aqui tentando entender se tem outra forma de desclassificar isso. Por menor retenção de líquidos devido ao uso contínuo de diuréticos e corticoides. Corticoide faz a gente reter líquidos porque ele é inflamatório, enfim. No final das contas, ele não usa diurético. E tem uma pergunta muito mais gritante que é o maior esforço ventilatório, tá bom? Bom, aqui tem algumas perguntas que vão ser um pouquinho mais pesadas, que você que vão ficar um pouquinho mais difíceis. Essa daqui ainda tá fácil, ó. Paciente de 68 anos, tabagista 45, apresenta tosse produtiva há 3 semanas. Isso é importante. Cianose central e edema de membros inferiores. Quem que é roxinho e tem edema de membros inferiores? O hipopótamo. O hipopótamo. O hipopótamo que tem aquela pele grudenta, cebosa, molhada. Ponto. Então ele é um bronquítico ou enfisematoso? Bronquite. Acabou. Tá aqui a resposta. Mas vamos continuar lendo. Durante a consulta, ele relata dispneia leve, com piora na última semana. Ou seja, parece que ele está no período de agudização. E apresentou um quadro semelhante há cerca de 2 meses. Ou seja, já é o segundo período de agudização. Pergunta que foge daí. Na escala de Gold, A, B, C, D, de cabeça, vocês classificariam ele como? Assim, chute. O 3? Acho que é o 3. O 3 é pela obstrução do fluxo aéreo. Ah, sim.
Ó, mas do gostei. Foi um bom palpite. Mas A, B, C ou D? Uma agudização sem hospitalização, a gente classifica ele como A ou B. Duas agudizações ou uma hospitalização, a gente classifica ele como C ou D. Então ele estaria em um C ou D. Vai depender da espirometria, que é o que a gente vai ver na próxima pergunta, tá? Além disso, esse paciente tem antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes e ansiedade. Diabetes, ansiedade são pacotes que andam junto, principalmente em pessoas obesas. E o ciclo clássico é: estou ansioso, começo a fumar, estou ansioso, vou comer um chocolate. Tudo isso faz DPOC, que ele tem, e obesidade, porque ele está ali, ó, com obesidade com IMC acima de 32. Gente, o IMC deveria ser entre 20 e 25. 32 é obesidade grau 1. Então, reforçando, ele é um gordinho, ele tem cianose, ele tem edema, ele tem DPOC com tosse produtiva, não sei mais o que dizer. Tem DPOC e é diabético. Aliás, perdão, e é obeso. É um bronquítico. Enfisematoso? Não. Poderia até ser, porque ele tem DPOC, mas ele tem muita característica do bronquítico. Restritivo, doenças restritivas não tem nada a ver com isso daí. Misto, não está nem questionando se é restritivo ou obstrutivo. É obstrutivo, porque é uma DPOC, é enfisematoso ou bronquítico. Restritivo e misto são classificações de restrição, obstrução ou os dois, que a gente já viu um pouquinho, mas a gente vai ver um pouquinho melhor na fibrose, tá bom? DPOC é uma doença obstrutiva. Obstrutiva crônica, né? Qual das alternativas abaixo apresenta os dois exames mais utilizados no diagnóstico de DPOC? Essa pergunta aqui gerou muita confusão, porque todo mundo pensa de imediato na radiografia de tórax e na espirometria. Bom, vamos desclassificar as de baixo para cima. Espirometria a gente usa para fazer diagnóstico de DPOC? Sim, espirometria é o exame básico para fazer qualquer diagnóstico de ventilação, seja da asma, seja da bronquite, seja de enfisema, seja de Duchenne, qualquer doença que comprometa o pulmão, a gente vai fazer uma espirometria. Não entendi, desculpa. A fibrose? Fibrose. Qualquer doença que afeta o pulmão, a espirometria ajuda para você saber como é que o paciente está. Lembrando que a ideia, pessoal, de qualquer escala, de qualquer ferramenta para medir, é saber para onde está indo. Então, se hoje está aqui e amanhã está pior, você está fazendo alguma coisa que está piorando. Simples assim. Se está aqui e agora está melhor, parabéns, continue assim. Se está pior, muda. Se está melhor, continua. É simples assim. Não importa qual ferramenta. Hemograma completo. Olha, hemograma completo vai alterar algumas coisinhas ali no paciente com DPOC, mas não é o melhor exame para diagnóstico de DPOC. Tomografia computadorizada de tórax. Olha, não precisa de tanto. Você vai gastar 2, 3 mil reais num exame e talvez nem te mostre nada. Lembrando que DPOC numa fase inicial nem tem alteração de raio-x. Aliás, de tomografia, raio-x é a de cima. Avaliação de gases arteriais a gente até pode conversar. Mas a tomografia foi um pouco demais. É tipo você pegar uma Ferrari para ir comprar pão na padaria da esquina. Você passou um pouco da cota, volta um pouquinho. Espirometria e gasometria arterial ou espirometria e raio-x. Para diagnóstico de DPOC, uma doença respiratória crônica, uma insuficiência respiratória crônica, a gente usa muito mais a gasometria arterial. O raio-x a gente usa principalmente para diagnóstico de agudizações.
Então é um paciente que está com pneumonia, é um paciente que está com pneumonia de modo geral, né? E tem DPOC. Aí a gente usa o raio-x. Agora, para diagnóstico de DPOC, o raio-x não vai ajudar muita coisa. Se for bronquítico, vai demorar muito para ele aparecer no raio-x. Muito ao ponto do paciente já estar quase morrendo. Na verdade, o diagnóstico de raio-x de um paciente bronquítico só vai realmente ser feito quando o paciente está morrendo literalmente. Que aí é a fase final de vida que a gente faz um raio-x para ver. Lembrando que o bronquítico é um paciente que fica lá quietinho e nunca dá trabalho. Até o dia que ele dá trabalho e acaba com todo mundo. Enquanto que o enfisematoso é um paciente que vai dando trabalho todo mês. Mas demora mais para falecer. Então, por isso, espirometria e gasometria arterial, que é a pergunta que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a aula. Tudo bem, gente? Eu acho que essa daqui é um pouquinho mais esquisitinha de pensar, mas... Então vamos indo. Tá acabando. Qual das opções abaixo, ou a seguir, descreve corretamente a fisiopatologia da limitação do fluxo aéreo? Fisiopatologia é a fisiologia da doença, tá? Fisiologia da doença significa qual o passo a passo para acontecer a doença. Então, a gente tem uma hipersecreção do muco, redução da complacência. Qual é o erro dessa frase aí? Redução da complacência. A gente aumenta a produção de muco? No bronquítico, sim, mas nenhuma delas reduz a complacência. Aumenta. Aumenta. É um pulmão bem complacente. Até mole demais. Inflamação crônica, cheque. Destruição do parênquima, cheque. Aprisionamento aéreo, beleza. Obstrução reversível das vias aéreas e broncoespasmo. Qual é o erro dessa frase? Esse é um asmático, né? Esse é um asmático, é uma obstrução reversível. E broncoespasmo é asmático, poxa. Hipertrofia muscular das vias aéreas e fibrose alveolar. E aí? Qual o erro dessa frase? A hipertrofia? Hipertrofia muscular da via aérea não causa obstrução do fluxo aéreo. Ah, mas e se ela ficar muito, muito hipertrofiada ao ponto de entupir a via aérea? Aí é uma outra doença, pode ser asma, por exemplo, mas hipertrofia muscular não vai obstruir o fluxo aéreo. E tem uma gritante aqui, que é inflamação crônica, bronquite crônica, destruição do parênquima, enfisema pulmonar e aprisionamento aéreo, DPOC. Então essa daí encaixa melhor. Essas aqui vão ser mais difíceis. Essa daqui eu vou pular, porque eu vou fazer um desenho para explicar, tá? E a última também. Mas, ó, principais alterações espirométricas da DPOC. Essa daqui também tinha que saber o que é uma espirometria e o que é uma DPOC. Porque, ó, o que ela está te perguntando é, o que na espirometria vai me dizer que o paciente tem DPOC? Bom, aumento do VF1, que é o volume de ar expirado no primeiro segundo de forma forçada. O paciente com DPOC tem aumento do VF1? É a redução? É a redução. Um paciente com DPOC ele não vai assoprar super forte. Ele vai assoprar assim, ó. Redução. Bom, aumento não tem. Aumento do índice VF1, não. Redução da complacência, não, a gente já viu que aumenta. Então já eliminou duas. Redução do volume residual e aumento da capacidade vital forçada. De novo, aumentou CVF, não é aumento, é redução. Por eliminação já daria para entender que é essa. Mas o que essa está me dizendo? Redução do VF1
e do índice VF1 sobre CVF. O que está me dizendo é, o ar que esse paciente assopra sai mais devagar no começo e se arrasta por muito tempo e não tem muito ar para sair também, que é a capacidade vital funcional. Ou seja, tanto VF1 quanto CVF podem estar reduzidos. É um paciente com DPOC. Agora, essas duas perguntas aqui, ao meu ver, também são difíceis. Mas, uma ainda dá para entender um pouquinho, mas vamos entender a fisiopatologia delas, tá? Uma está falando sobre uma paciente com 62 anos, com DPOC avançada, apresenta edema de membros inferiores, guarda isso, hepatomegalia e aumento da pressão jugular, guarda isso. Na outra, fala qual é o principal mecanismo que leva ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar em pacientes com DPOC. Guarda isso. Agora, espera aí que eu vou abrir meu Paint. Eu vou precisar que vocês viajem aqui comigo um pouquinho. Lembra do coraçãozinho? Coraçãozinho. O coraçãozinho na outra ponta tem um pulmãozinho. Que mais? Basicamente é isso. Lá no pulmão, lembra disso daqui, vai ter um alvéolo e vai ter um capilar. Toda doença, todo paciente, inclusive a gente agora, se de repente diminuir a quantidade de oxigênio dentro de um alvéolo nosso, pode ser esse alvéolinho aqui, por qualquer motivo, porque ele fechou, porque o catarro entupiu, porque você deitou com o lado direito virado para baixo na cama, não importa, diminuiu a quantidade de oxigênio dentro do alvéolo, de automático esse capilar aqui vai fechar. Ele vai fazer uma vasoconstrição. Por quê? Porque ele não vai gastar sangue onde não está fazendo troca gasosa. Ele vai jogar sangue para onde está. Então, se não tem oxigênio, ele vai fazer vasoconstrição. E se de repente esse alvéolo aqui está funcionando super bem, está entrando bastante oxigênio, está dando tudo certo, beleza. Ele vai fazer vasodilatação para mais oxigênio, para mais sangue passar por aqui, para mais oxigênio entrar por aqui, para tudo funcionar bem. Então a ideia é, vasoconstrição vai acontecer quando você tem uma hipóxia, ou hipoxemia também. Resumindo, quando a quantidade de oxigênio no alvéolo estiver baixa. Com baixo oxigênio, acontece vasoconstrição. Fechou? Legal. Aí, imagina que o paciente com DPOC tem vários alvéolos que vão fazer isso. Vários. O que significa que você vai ter uma vasoconstrição em todo o pulmão. Você vai ter vários vasinhos bem apertados. Vários vasinhos bem apertados. Bom, acontece igual no sistema todo, né? Se você aperta todos os capilares, a sua pressão arterial sobe, vasoconstrição. Só que nesse caso vai fazer uma hipertensão pulmonar. Isso é a última alternativa, a última pergunta, que falava qual o mecanismo que leva ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar em pacientes com DPOC? Hipoxemia. Eles ficam com baixa oxigenação, a baixa oxigenação faz vasoconstrição e por isso aumenta a resistência do sangue. Sangue com mais resistência, a pressão sobe. Ponto. E esses pacientes vão começar a acumular sangue nesse caninho aqui. Como que é o nome desse caninho aqui, gente? Que sai do ventrículo direito?
dessa mangueirinha. Artéria pulmonar? Artéria pulmonar. Você vai aumentar a quantidade de sangue da artéria pulmonar, vai aumentar a pressão da artéria pulmonar. A artéria pulmonar cheia de sangue vai começar a encher o ventrículo direito de sangue. Olha que ideia. O sangue não tem para onde ir, ele começa a ficar parado aqui, igual um congestionamento. Eu vou só fazer de uma outra cor para diferenciar uma coisinha, tá? Mas é tudo sangue venoso. Então, enchi meu pulmão tá cheio, o sangue está acumulando na artéria pulmonar, acumulou no ventrículo direito, agora vai começar a encher meu átrio direito, encheu pra caramba meu átrio direito. Bom, primeiro, meu ventrículo direito vai começar a dilatar, 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 dilatar. Eu tenho então um cor pulmonale, ou seja, um coração pulmonar. O meu ventrículo direito vai ficar barrigudão. Ponto. Tem um cor pulmonar. Beleza. Gente, até aqui, tranquilo? Sim, o Matheus só tá falando aqui que esse coração tá errado, porque é vermelho, não é azul. Bom, mas aí é venoso. Pera, tá certo. Eu vou fazer um sangue vermelho, escurecido assim. Então, ó. Bom, daqui, tranquilo. Aí, e gente, a próxima parte dessa questão eu já vi caindo de outras formas. Mas, ó, eu vou pegar pesado na anatomia agora. Da onde vem o sangue que entra no átrio direito do sangue? Do coração, perdão. Quais são os caninhos que entram aqui no meu átrio? A veia cava superior e inferior? Perfeito. Veia cava superior. Puta, é muita anatomia. Veia cava inferior. Tá. Veia cava superior vem da cabeça, ombro e membros superiores. Eu queria fazer a musiquinha, mas não dá. Porque joelho e pé vem da veia cava inferior. Veia cava inferior, olha como é a anatomia pega pesado aqui. Veia cava inferior, ela passa através do fígado. Sim, isso aqui é um fígado. Então, no nosso exemplo, eu vou fazer roxinho só para ficar mais fácil, tá? O ventrículo direito estava cheio de sangue, encheu o átrio direito de sangue. O que vai encher agora? A veia cava, não tem outra coisa. Tá tudo cheio de sangue, gente. Tá tudo congestionado, não tem para onde esse sangue ir. Ele vai encher para cima e para baixo. Para cima, veia cava superior. Bom, os membros superiores não tem como levar sangue para lá, então os membros superiores podem ficar um pouco mais inchadinhos. E a principal veia daqui é uma que vai do cérebro para cá, que é a jugular. Então, a jugular, que passa aqui do lado, ó, do lado da carótida, vocês vão ver a jugular gigante, bem grande. Deixa eu ver se eu acho uma fotinha disso. Isso é sinal de insuficiência cardíaca venosa, tá bom? Quer dizer, o sangue não está saindo. Nesse caso, não está saindo por conta do coração, do pulmão, perdão. Pronto, achei. Nesse caso, não está saindo porque o pulmão está todo congestionado, não tem como sair. Beleza. Pode ser por um monte de motivos. Esse que eu estou trazendo é apenas um. Ó. Isso é uma jugular mega, ultra dilatada. Tá bom? Tem uma ideia daquela estátua de Davi. Parece que ela tem uma veia bem saltada. Mas aí também já é nerdice demais. Aquela gigante. Aqui, olha isso daqui. Isso daqui é uma cara de DPOC que, olha, isso é uma jugular dilatada, tá vendo? Ela fica gigante. Isso é uma veia.
E aí o sangue não está indo para o coração porque está tudo cheio. Ô, professor, mas essa característica pode aparecer em alguma outra doença? Pode. Qualquer doença que faça com que o sangue não saia do lado direito vai causar isso. Ah, entendi. Qualquer Obrigada. doença. Ah, tem criança que nasce com tetralogia de Fallot. Vai ter. Cardiopatias, de modo geral, do lado direito, vão ter uma dilatação da veia cava, também da veia cava superior e, por consequência, da jugular. Entendi, professor. Tá bom? Obrigada. E, bom, já que a gente dilatou a superior, vamos ter que dilatar a inferior também. Aí começa a dilatar a inferior. Opa, dilatei a veia do fígado. O fígado vai ficar bem dilatadinho aqui também, viu? Vai machucar o fígado. Nossa, mas é um problema no pulmão que causou um problema no coração, que agora vai causar um problema no fígado? É, essa é a ideia. Tá vendo como a maior parte das... Se você entender anatomia e fisiologia, você mata tudo. Então, você vai ter... Ah, mais uma coisa. Um fígado grande, o sangue também não vai entrar aqui muito bem. E aqui tá vindo o sangue das pernas. Então, cabeça e ombro vem daqui, joelho e pé vem daqui. Tá, se o sangue não tá subindo, o sangue começa a ficar preso nas pernas, as pernas começam a ficar inchadas. Então, é isso. Essa é a fisiopatologia de um corpo pulmonare. E por que que um corpo pulmonare causa? Dilatação da jugular, cheque. Edema de membros inferiores. Hepatomegalia é um nome bonito. Hepato, fígado. Megalia, poxa, lembra do Megamente do desenho? Sabe, ele é grandioso. Megalia é coisas grandes, mega, gigante. Você vai ter um fígado aumentado, você vai ter edema nos membros inferiores, você vai ter dilatação da jugular, você vai ter um corpo pulmonar. Tudo isso por culpa da DPOC. E lembrando que o corpo pulmonar pode aparecer também por outros problemas, mas a DPOC acaba sendo mais comum. Portanto, dentro daquelas alternativas lá, deixa eu trazer vocês de volta para minha prova. Pronto. Deixa eu dilatar isso aqui. Pronto, aí eu consigo ver vocês também. Uma paciente de 62 anos com DPOC avançada apresenta edema de membros inferiores, hepatomegalia e aumento da pressão jugular. Qual dessas complicações é mais provável? Bom, fibrose pulmonar até poderia causar um pouco de corpo pulmonare, mas corpo pulmonar já está aqui. Pneumotórax espontâneo poderia causar hipertensão, mas teria que ser um corpo pulmonare, um pneumotórax tão gigante e que causaria também um corpo pulmonare. Embolia pulmonar, a mesma coisa. Embolia pulmonar também pode aumentar a hipertensão pulmonar. Todas essas doenças aumentam a pressão pulmonar, mas o corpo pulmonar é a única que vai causar um acúmulo tão grande lá para trás. E é o nome da própria doença, né? Quer dizer, fibrose pode causar cor? Pode. Pneumotórax espontâneo? Poxa, se você não resolver em 5 anos, pode, mas você vai resolver. Embolia pulmonar? Mesma ideia, você vai resolver. Por isso, o corpo pulmonar está como a certa, tá? E qual o principal mecanismo que leva ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar, que é o corpo pulmonar, é a hipoxemia crônica. Tranquilo, gente. Eu sei que essa prova não estava fácil, porque tem muita pergunta difícil. Eu sei que conversando com vocês as perguntas vão ficando mais fáceis, mas lembra que é prática e treino. Um dia vocês vão resolver essas perguntas aí tão mais fácil, e quando a gente erra, a gente aprende muito mais fácil. Quando a gente erra, a gente não esquece, né? É bem isso. Encerramos. Vou fechar essa matéria, essa gravação.